Horóscopo para o dia 10 de junho de 2021. Áries ou Carneiro. O eclipse solar que vai acontecer nesta quinta-feira poderá mexer bastante com suas emoções, ao ponto de sentir um fogo incontrolável que clame por mudanças, e desejar fazer revoluções em sua vida. Por conta de tal vontade, é possível que a vida te mostre pontos em que poderá começar. No entanto, não espere por coisas grandes, pois às vezes, quando nos é mostrado algo que precisamos mudar, ficamos decepcionados com o tamanho. Porém, caberá a você perceber que pequenas mudanças podem fazer grandes diferenças, e que nem sempre elas precisam ser complexas. Por exemplo, às vezes, para emagrecer, não é necessário se colocar numa rotina pesada de exercícios, mas somente ajustar a qualidade e a quantidade do que se come. Touro. Você poderá sentir sua vida pesada, e por conta disso, ter empatia com outras pessoas em quem vai enxergar a mesma situação que a sua, vindo a desejar um futuro onde as coisas sejam mais leves e até mais confortáveis. Embora tal pensamento seja nobre, talvez valha uma reflexão antes de se colocar a trabalhar para realizar tal sonho, se perguntando se o peso que sente e vê projetado fora é real ou se você criou ele. Nisso, não precisamos de muita observação, pois em algumas situações, vemos pessoas fazendo o mesmo que nós, se não algo que consideramos insuportável, mas que eles consideram ser algo tranquilo, e quando não, prazeroso. Tudo varia de pessoa para pessoa, e às vezes a única coisa que muda é nossa vontade, pois não é raro que coisas que em determinados momentos gostamos de fazer nos sejam pesadas quanto estamos com má vontade. Isso será primordial para fazer qualquer coisa, criando a leveza dentro de si, caso contrário, mesmo a realização de seus sonhos poderá se tornar um fardo com o passar do tempo, até antes de chegar na concretização. Gêmeos. Algumas situações poderão te acontecer de modo a te deixar um pouco abatido, mas mesmo com tais ocorrências, será possível sentir que aquilo não é o fim, e portanto, não deveria desistir. Porém, mesmo que sintamos isso, é normal não seguirmos nossa intuição e deixamos tudo de lado, decretando o final. Por outro lado, se der ouvidos a ela, é capaz que consiga perceber algo que não havia notado antes, e que poderá ser melhor do que se tudo tivesse saído como gostaria. Às vezes, nossa vontade de que algo aconteça é tão grande que fazem surgir certos atalhos, mas eles precisam de eventos para acontecer, e nem sempre aparecem de forma inicialmente agradável. Nem todos os imprevistos são ruins, tenha isso em mente. Câncer ou Caranguejo. Será um dia em que ganhos inesperados, tanto bons como ruins, poderão servir de norteador para que possa dar melhor direcionamento para a sua vida, de modo que se torne mais agradável, apenas agregando valores positivos. Isso envolverá também situações que demonstramos certo menosprezo, mas que talvez devesse se encarar na essência do fato, não na forma. Vivo dizendo que atraímos o que vibramos, e no caso das coisas ruins, notar o que chega a você poderá ser um indício para que pare de focar no que não quer receber para o que deseja receber, como, por exemplo, em vez de desejar não ter dívidas, passar a desejar ter uma vida financeira confortável. Nos casos bons, mas menosprezados, temos aquelas situações em que achamos uma moeda na rua ou ganhamos prêmios pequenos em loterias, que normalmente chamamos de mixaria, não dando muita importância. Contudo,
Se procurar mudar o ponto de vista, percebendo que está a receber dinheiro extra, quando o padrão poderia ser receber absolutamente nada, agradecer a tais fatos poderá dar uma turbinada na atração material. Afinal, pouco ou muito, mas está a atrair o que te agrega positivamente. Leão. Algumas situações poderão escancarar a verdade em sua cara, de modo que não tenha como fugir da realidade a qual terá de tomar alguma atitude, não importa que doa, mas haverá grande possibilidade de que venha a ignorar de qualquer forma, vivendo a doce ilusão. Por mais que viver uma mentira seja inicialmente agradável, procure se lembrar que quanto mais ela existe, mais estrago vai causar quando estiver insustentável, e portanto, agir com rapidez para acabar com toda e qualquer mentira será a atitude mais sábia. Utilizando o símbolo de seu signo, perceber que um leão está indo de encontro à sua zona de conforto, mas fechar os olhos, fingindo que ele não está ali, não é o que vai te salvar, pois não vai desaparecer, enquanto sair dela é o que te dará mais garantia de ficar a salvo de virar comida desse grande felino. Virgem. Sua quinta-feira será um dia que vai depender bastante de seu modo de encarar as coisas, pois poderá parecer um pouco travado, porém, não será raro que acabe dando de cara com o que precisar no momento certo. Colocando uma situação hipotética, seria como pegar senha em um banco, perceber que vai demorar a ser chamado, sair para resolver outras coisas, sofrendo diversos imprevistos acreditando que não vai dar tempo chegar antes de ser sua vez, mas chega no momento exato em que sua senha é chamada. Por um lado, você poderia achar que tudo deveria ter ocorrido de maneira mais calma, chegando com antecedência, mas por outro, o fato de chegar em cima da hora te evitou de ficar a esperar, o que geraria ansiedade, e sabe-se lá qual seria a qualidade vibracional que estaria a emitir ao universo, sem falar que chegar em cima da hora num evento desses costuma ser satisfatório. A diferença do primeiro para o segundo é que o último vai se sentir com sorte, e com a elevação de astral, vai tornar o dia mais leve. Libra ou Balança. Você poderá se sentir bastante inspirado, e nisso, vir a se colocar a utilizar tal inspiração para criar coisas que possam facilitar sua vida, ao ponto de gerar descanso tanto físico como mental. Tudo o que visa facilitar nossa vida é bem-vindo, valendo a pena o esforço, mas desde que seja voltado às necessidades atuais. Isso porque haverá a tendência a querer se ancorar no passado, olhando para coisas que eram úteis antes, mas que agora apenas passam a impressão de que servem, mas se analisar direito, não se encaixam, ou até se encaixam, mas parcialmente. Por mais que soluções passadas possam adiantar bastante seu caminho, soluções mais atuais, de acordo com suas necessidades do presente, vão te levar mais longe. Escorpião. Será um dia em que você estará com força e capacidade imensas, conseguindo superar a maioria das tarefas que tiver de enfrentar, principalmente se estiverem relacionadas com objetivos maiores, e será natural se expressar com a satisfação condizente. O legal da animação com determinadas conquistas é que elas sempre nos impulsionam para algo a mais, mas desde que queiramos isso. A questão é que você terá esse potencial para algo a mais, e vai depender de você desejar isso, e sua expressão poderá ser fundamental. É aquela história de que, antes de você ter, precisa ser o que deseja, criando internamente, além de ver qual será sua expressão no final de tudo, no momento de chegar ao topo.
Se conseguir colocar tal intensidade nas conquistas menores, será natural que seja conduzido à conquista do objetivo maior. Sagitário. Será importante para você verificar o que anda criando e alimentando de sentimentos, pensamentos e emoções, pois possivelmente poderá olhar as coisas de maneira distorcidas a seu respeito, e se vier a se comparar com os outros, criar dores para si que necessariamente não existem. É aquela questão de subestimar ou superestimar o que os outros fazem, que normalmente costumam mais nos fazer mal que bem. Como inspiração, é uma boa, mas se torna nocivo quando queremos que seja melhor que o dos outros ou vemos que não temos a mesma capacidade. Primeiramente porque o conceito de perfeição é questionável, pois o que pode ser perfeito para um não pode ser para o outro, o mesmo valendo para situações, onde certas coisas perfeitas precisam ser deformadas para se encaixar, quando algo imperfeito se encaixaria tranquilamente. Se for com a intenção de começar algo, se lembre que a prática leva à perfeição desejada, e se deixar-se desanimar por ainda não alcançar o patamar desejado, apenas vai te fazer parar no meio do caminho, e aí sim nunca vai chegar ao nível que gostaria. Se for para comparar, que tenha maturidade emocional, mas sabendo que o que vier ou já estiver fazendo não é nem pior nem melhor que o dos outros, mas apenas diferente, e por mais que pareça se igualar, ainda assim terá suas próprias particularidades. Capricórnio. Haverá tendência para que esteja com o astral bastante elevado nesta quinta-feira, o que poderá te favorecer em muitas coisas, facilitando bastante sua vida. Por outro lado, não é porque as coisas vão tender a fluir com mais facilidade que significa que vai ter sinal verde para tudo, pois se não prestar atenção no que for empregar sua energia, poderão não dar certo mesmo assim, sendo trabalho perdido. Aliás, tal estado elevado, para tais situações, terá sua utilidade, mas não em fazer coisas que chegaram ao limite ou que não dão qualquer resultado sofrerem um grande milagre, fazendo brotar o improvável, mas em não se deixar levar pelo aborrecimento pelo acontecido, vindo a se culpar pelo ato impensado. Contudo, como se chatear por isso é algo natural, caberá de sua parte ter maturidade para não deixar seu astral cair com possíveis desatenções. Aquário. Será um dia em que vai precisar prestar bastante atenção em seus desejos, pois é possível que venha a se interessar por coisas que não sejam tão interessantes assim, que poderiam ser classificadas apenas como passatempo, mas, por algum motivo, ser elevado a objeto de desejo próximo de um objetivo de vida. Posso ter dado uma exagerada, mas será crucial saber avaliar o que realmente vale a pena e o que não vale se esforçar tanto para saciar sua vontade, pois talvez seja induzido de que precisa de algo, e quando conseguir, perceber que não fazia sentido. Em outras palavras, é saber avaliar se os combates que desejar entrar são válidos, pois em alguns deles, mesmo a vitória, por mais expressiva que seja, poderá simbolizar uma grande derrota, pois de nada vai servir. Peixes. Sua intuição estará bastante ativa nesta quinta-feira, ao ponto de conseguir sentir certos acontecimentos bem antes da ocorrência, e seria interessante prestar atenção em tais recados do divino, de modo que possa vir a se livrar de algumas dores de cabeça. Por exemplo, seria como se estivesse saindo de casa e algo te dizer que, mesmo que o dia esteja ensolarado, vai chover.
podemos dar de ombros à informação, ou até levar em consideração, mas outras coisas chamarem sua atenção, e por conta disso, se esquecer de pegar o guarda-chuva e colocar na bolsa ou mochila, até que, após sair, o clima simplesmente vira e cai aquele aguaceiro, se arrependendo de não ter confiado. Quando carregar um item a mais consigo não te traria muito incômodo em comparação ao que está a passar. Como diz o ditado, uma pessoa prevenida vale por duas. Se você tiver certos pressentimentos, mesmo que seja mudar do caminho tradicional, procure fazer isso prontamente, sem deixar para depois, pois tal postura poderá te ajudar bastante. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.